Olá, uma boa tarde. Boa tarde, Tânia. Boa tarde, José Faria. Um grande abraço. Hoje, quarta-feira, dia 24. Um dia diferente de ontem, né? Que ontem fez um calor, né? Hoje já foi um dia mais ameno. Tá mais nublado. Mas, graças a Deus, tá tudo ótimo. Silvia, boa tarde, boa noite. Chegando aí, estamos aqui. Na tarefa, na missão. Hoje seria a Vânia. Talvez vocês estejam alguns estranhando, porque seria a Vânia, mas acontece que ela precisou viajar, não, ela viajou com a mãe dela, está em passeio, né? E então ela me pediu para hoje estar substituindo. E com alegria estou aqui, tá? E hoje eu estou mais tranquilo também, mais leve, porque ontem eu estava com um aparelho no braço, que eu falei para vocês, que a cada 20 minutos ele inflava para medir a pressão, né? Chama-se mapa. Talvez alguns de vocês já tenham feito esse exame. E aí você tem que ficar parado sem falar. Mas enfim, deu para fazer tudo o que precisava. Hoje eu fui no hospital para tirar o aparelho e a cada 20 minutos eu tinha que parar o carro, vocês imaginam, né? Eu morando em Mogi, tive que ir lá na Zona Leste, fui pegar trabalhadores. Aí quando ia chegar na hora, eu encostava o carro num posto de gasolina que tinha, em algum lugar que dava, porque segundo lá eles disseram que se eu não fizesse isso, o exame ia dar errado, tinha que fazer de novo. Eu falei, meu Deus, mas eu consegui. Deu tudo certo. E agora estou mais tranquilo aqui, tá? Bom, hoje eu vou trazer para vocês, mais ou menos assim, procurando seguir a linha, não é? Da Vânia, da apresentação de quarta-feira, não exatamente porque a gente não é igual, mas enfim, eu vou tentar trazer para vocês um relato, tá? Um relato que envolve 3 personagens e que, decorrente das circunstâncias, ocorreu um homicídio direto, um suicídio indireto e um suicídio direto, envolvendo os 3 personagens. E aí eu vou trazer para vocês esse relato. Relato verdadeiro, não é uma história, mas um fato que ocorreu envolvendo essas 3 pessoas, né? E depois também a sequência, né, da vida dessas pessoas na dimensão espiritual, não é? Então essas ocorrências se deram na dimensão física, né? Esse homicídio direto, esse suicídio indireto e o suicídio direto, e que depois teve a sua continuidade na dimensão espiritual. E por fim, depois do tempo transcorrido, todos eles tendo uma nova oportunidade de reencarnação, não é? Olá, Benê, deixa eu ver aqui, Tânia, Benê, Silvia, Aparecida, Alessandra, Beth, Arielle. Tudo bem, Arielle? Obrigado, Arielle. Então, esse é um relato que eu vou trazer aqui para a nossa reflexão. Porque são situações que ocorrem, né, na vida cotidiana, no mundo, né, e a gente tem que refletir. Pode acontecer circunstância semelhante ou parecida nas proximidades do nosso convívio? Pode e acontece. Às vezes pode acontecer até dentro do nosso lar. O próximo do nosso lar, alguém conhecido, amigo, algum filho de algum amigo, um parente, um primo, pode acontecer, não é? E a gente vai estar tratando disso em seguida. Então, a gente vai dar os recadinhos bem rápido, que são eles que nós temos. Oi, Blandina, uma boa tarde, obrigado pela presença. Nós temos live todos os dias, às 18 horas. Cada dia uma pessoa diferente que faz a live. Os temas são variados. E fora as lives aqui pelo Facebook, nós temos também essas mesmas lives, essas que são palestras, né? E que elas são depois editadas e colocadas no canal do YouTube da Casa Espírita Maria de Nazaré. Então, a gente convida todos para
se inscreverem. Olha, gente, eu olhei ontem, se não me engano, 198 inscritos. A gente tinha feito aí a proposta de chegar a 200, hein? Então, pertinho, faltam só 2 inscritos. Acho que dá, né? Até o 31 de dezembro chegar a 200? Acho que chegamos, né? Tá com 198, se ninguém sair. Então nós temos o canal do YouTube, as iniciais do canal são CEMN-POA, que são as iniciais da Casa Espírita. E lá estão todos os vídeos, todas as palestras, tem aí perto de 500 já. Então, a gente solicita a vocês que se inscrevam, visualizem, deem o like lá nas palestras que vocês gostarem e compartilhem, né? Convidem, é uma maneira de a gente divulgar a doutrina espírita, tá? Bem, além disso, nós temos também as atividades presenciais na Casa Espírita de domingo, 9 da manhã, quarta-feira, hoje, não é? Às 20 horas, com a tarefa do passe magnético. Quinta-feira, amanhã, não é? Às 15 horas nós vamos ter estudo da doutrina espírita. Bom, hoje é às 20 horas, eu acho que falei, né? E amanhã às 15, estudo da doutrina espírita. E sexta-feira, às 19 horas, palestra evangélica. Fora daí, nós temos, aí não aberta totalmente ao público, de segunda-feira, que é a assistência espiritual, desobsessão, que nós estamos atendendo, mas restritivamente, ainda não está totalmente aberta ao público como anteriormente, que a gente está pretendendo fazer já no começo do ano que vem. A pessoa precisando, no entanto, pode enviar o pedido pelo telefone da Casa Espírita, que é o 96300-4552. 96300-4552. Pode enviar um WhatsApp e solicitar no que está precisando, a gente atende e encaminha. Eu tenho recebido, gente, pedidos de outros estados. Já recebi, esses dias recebi uma pessoa de Minas Gerais, do dia do Ceará, de Pernambuco, né? Então elas falam que são de outros lugares, assim, que não dá para vir, e aí então a gente encaminha o tratamento espiritual à distância. As pessoas relatam o problema, a gente procura fazer isso, tá? E as pessoas que são lá de Poá ou aqui do Alto Tietê, que no caso é mais próximo, aí fica mais fácil ir, porque o tratamento presencial sempre acaba sendo melhor, né? Não quer dizer que a distância não tem eficiência também, né? Mas se a pessoa puder ir, já vai lá, toma um passe, né? Vai ouvir uma palestra edificante, enfim, então é isso, tá? E de quinta-feira, das 16 às 16h30, também tem assistência espiritual, mas não é aberta ao público, tá bom? Bem, a campanha do livro ainda vai continuar, até a gente achar que vale a pena continuar. Aí, por enquanto, a gente continua, tem lá bastante livro ainda, tudo, né? Mas chegar num ponto que a gente vê que está parado, me engano, a gente encerra. E aí depois, no ano que vem, a gente faz de novo com mais títulos, né? Tá? Então, gente, é isso aí, tá bom? Se eu lembrar, depois eu falo aí, mas em princípio é isso, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer uma prece para a gente começar, que o tempo não para, hein? Tá? Vamos lá. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino de amor, seja feita a vossa vontade, não a nossa. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos nossos ofensores, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja, muita paz e muita luz. Bem, como eu falei, deixa eu ver aqui por o óculos. Oi, Norminha. Tudo bem, Norma? Abraço no Arlindo lá, hein? Gente, tô com uma saudade de vocês, hein? Tá aparecendo, Norma. Aparece aí, nem que for de longe assim, dá um tchauzinho, tá? Mandar um abraço para o Arlindo lá, tá bom? Então, esse relato que eu vou trazer para vocês envolve um drama envolvendo 3 personagens. Jorge, Anita e Cláudio. O episódio, o fato, ocorre no ano de 1917, no Brasil. E o Cláudio, né, então, com os seus quase 30 anos, né, na juventude, na plenitude da física, né, mental, não é? E anelava
formar uma família, constituir uma família, como é natural, como é justo. E ele encontrou uma companheira com a qual noivou. Então os dois estavam noivos, né? Faziam planos de casamento para logo, não é? Planejavam formar então, não é? Uma nova família, ter os seus filhos, estavam vendo já a questão de moradia, né? Enxovais, e assim tudo transcorria, não é? Na normalidade. Ele vivia um sentimento de paixão pela noiva, né? E pensava nela a todo momento. Entretanto, passado algum tempo, em sua casa veio um primo, né, que passou a morar na casa. Ele era de uma cidade distante, onde eles moravam ali, tinha mais emprego, então ele veio, passou então a residir na casa, não é? E então, esse primo passou a morar lá, né? E ele era um pouco mais jovem do que o Jorge, não é? Que é o personagem principal, né? O Jorge que iria se casar com a Anitta. E esse Cláudio, que era o primo, passou a morar ali. Ele era mais novo, mais bem apessoado, mais forte, mais alto. Mas ele tinha o primo como um irmão, né? E se tratavam com respeito, com amizade, com todo carinho. Os tios, ele enquanto primo, né? Inclusive ele conseguiu um emprego para o primo. Então, mas, no entanto, como a noiva dele também frequentava a casa, é natural, né? Porque eles estavam noivos, e ele observou que a noiva e seu primo Cláudio trocavam alguns olhares que, em princípio, para ele não era nada demais, porque é um primo, uma pessoa que para ele era como irmão. Ele percebia só aquela troca de olhares, mas, em princípio, achou que não havia nada demais, né? Mas, com o passar do tempo, ele começou a perceber mudança nas atitudes da noiva. Seja em relação a ele próprio, mostrando-se menos carinhosa, seja em relação ao primo, mostrando um grau de proximidade e de liberdade com o primo que ele começou a achar estranho. Até então, ele não suspeitava de nada, mas ele... Porque tem a vibração, né, gente? Tem aquela energia que acaba alertando. Em relação a ele não percebia mais o carinho, a troca de olhares, aquela energia entre noivos, de pessoas que vão se casar, que estão planejando um casamento. Mas ele via que o seu primo e a sua noiva não desgrudavam um do outro, onde que um estava, o outro estava junto. Ele falava, mas espera um pouquinho. E sorrindo para o primo, né, e tocando, não assim, né, mas ele achou que para a noiva dele não cabia. Até que ele foi conversar com a noiva um pouco mais sério. E aí ela pegou e abriu o jogo. Falou, olha, eu achava que o amava, que eu estava apaixonada, mas a gente não se casou ainda. E o meu coração palpita pelo seu primo, o Cláudio. E é com ele que eu quero ficar, não é com você. Ainda é melhor a gente desfazer o noivado agora, enquanto nós nos casamos, do que depois. Porque por enquanto não tem traição, não tem nada, nós somos só noivos. Nós não estamos casados. Eu estou falando para você agora que não vai dar mais, a gente vai ser, eu vou me separar de você, mas não estamos casados, somos só noivos, não tem um compromisso de casamento, não tem papel assinado, é um noivado. Tudo bem que o noivado é um compromisso, mas não é um casamento, então é melhor desfazer agora o noivado, cada um seguir o seu caminho, do que a gente se casar e depois as coisas rumaram para um outro caminho. Ele ficou totalmente desnorteado com aquela situação. E na mente dele vinham pensamentos
de morte. Imaginem só, não é? Pensamentos de morte, porque ele não aceitava a perda da noiva para o primo. Não aceitava. E não foi o primo que foi falar com ele, foi a noiva. É claro que o primo também, talvez, não devesse ter tido a atitude, porque a noiva dele, a noiva do primo, é como se fosse uma casada, não era, mas está lá morando na casa do primo, a noiva dele vem. Você tem que procurar ficar, né? Não dá muita liberdade, porque, né? Um respeito, mas, no entanto, assim não foi. E aí, o Jorge passou a odiar o primo, não a noiva, o primo. Porque o primo, para ele, que era o culpado. Ele continuava amando a noiva. Continuava, sentia amor pela noiva. Tinha esperança até, inclusive, de reatarem o noivado. Pensava ele, mas e se meu primo morresse, ela voltava para mim e poderíamos ser felizes para sempre. Aí, com esses pensamentos de morte e de reatamento do noivado, aconteceu que no ano de 1918, um ano depois de quando começou, não é, esse drama, que começou em 1917, quando o primo foi lá morar na casa dele. Em 1918, aquela gripe espanhola que assolava a Europa e também o Brasil, né, onde inclusive vocês vão lembrar que acabou levando também Eurípides Barçanufo, a gripe espanhola. E aí essa gripe espanhola acometeu o primo, que caiu prostrado, a doença o pegou. Naquela época a gente não tinha, a medicina era precária. Não tinha medicação, não tinha vacina para essa febre espanhola. Não tinha, era uma gripe. Essa gripe pegou praticamente, uma pessoa se cura ou morre, porque não tinha remédio, não tinha vacina, não tinha nada. E ele ficou adoentado, cada vez piorando mais. Febre alta. E, no entanto, o que aconteceu? Ele via que a noiva dele, ex-noiva, né, passou a dedicar uma atenção além do normal. Ficava vigilante ali na cabeceira do primo, dia e noite, e não dormia, e ficava ali. Ele ficou com mais raiva ainda, não é? Daquela atitude da ex-noiva dele com o primo. Ele falou, esse primo bem que podia morrer, né? E aí, numa noite em que a ex-noiva ficou até altas horas na cabeceira ali, cuidando como enfermeira do primo, ela não aguentou, caiu no sono e foi encostar ali no sofá para lá, no outro quarto. E aí ele se dispôs a ficar no papel de enfermeiro, cuidando do primo. E aí, a pretexto, boa noite, Emília, Marilda, um abraço. E aí, a pretexto de administrar medicação salutar ao primo, administrou veneno. No dia seguinte, um cadáver estava ali, o primo morto. A ex-noiva ficou inconsolável. Olhava para ele e ele não dizia nada. Ele ficou com sentimento de culpa, porque, na verdade, ele aplicou veneno. Na verdade, ele matou o primo. Eu dizia assim, mas o primo estava doente, ele ia morrer. Bom, podia morrer, podia não morrer. O fato é que o Jorge administrou veneno que acabou levando ao óbito do primo dele, o Cláudio. Provavelmente, nós não sabemos, mas pode ser uma possibilidade, estou aqui aventando, que no programa encarnatório desse primo, estava ali programado de desencarnar da gripe espanhola. Mas o Jorge não quis esperar, já deu veneno, mas morreu, matou. E nisso, o que aconteceu? Ele pensou, bom, agora que ele está morto, a minha ex-noiva vai voltar para mim, nós vamos ser felizes, que ele não está mais vivo, né? Ninguém sabe que fui eu que fiz. E então, o que ele observou foi exatamente o oposto. A ex-noiva caiu em prostração, em desalento.
entregando a sua vida à morte. Não se alimentava direito, imagina, naquela época. Essa doença campeando para tudo quanto é lado. E você ainda não se cuida, não se alimenta, não se agasalha direito. Em pouco tempo ela ficou tuberculosa. E ela se mostrava até feliz de ter ficado tuberculosa, porque ela dizia que queria encontrar com o amor da vida dela, que ela não suportava viver sem o amor da vida dela, que tinha morrido, para todos os efeitos, de gripe espanhola. E para ela dizia que a vida não fazia mais sentido. Veja, ela não se matou diretamente, ela não pegou, por exemplo, veneno, bebeu. Não, ela não fez isso. Ela não se enforcou, não fez nada disso. Mas ela se entregou. Ela dentro dela queria morrer, ela clamava dentro dela a morte. E esse pensamento e esse sentimento na mente dela acabou atraindo para ela, porque a vibração dela baixou demais, acabou gerando vírus e bactérias e atraindo, e ela acabou pegando tuberculose e desencarnou tuberculose pouco tempo depois. E aí com isso o sentimento de culpa dele aumentou ainda mais. E ele passou a ouvir dentro da cabeça dele clamores do primo que ele matou e da ex-noiva, que indiretamente se suicidou também. E o sentimento de culpa dele era muito grande. Por quê? Primeiro que ele matou o primo. Segundo que, embora ele não tenha sido responsável pela morte da ex-noiva, indiretamente ele contribuiu também. A noiva não praticou suicídio direto, mas o suicídio indireto. Mas a ação dele de ter matado o primo contribuiu para o suicídio indireto dela. E o sentimento de culpa dele aumentava cada vez mais. E ele ouvia as vozes do primo que ele matou, o Cláudio, e da noiva, a Anita, dizendo: o que fizeste, Jorge? Por que fizeste isso? Há de pagar. A justiça há de lhe cobrar. E ele ouvia isso o tempo todo. Ele estava dentro do ônibus, ouvia. Ele estava no serviço, ouvia. Ele estava dormindo, ouvia. Ele estava almoçando, jantando, ouvia. A mente dele, ele começou a ficar maluco. Ele não suportava mais. E o sentimento de culpa, né? Atroz. E aí começou a invadir o seu pensamento a ideia de pôr fim à própria vida. No início era um pensamento lá longe, mas depois ganhou o corpo. E ele não parava de pensar que a vida para ele não fazia mais sentido. Ele não era espiritualizado, nunca tinha ido na igreja, mal sabia orar, né? Nem sabia orar, ele ouvia de vez em quando, lá, não sabia, não orava, não sabia nada de vida após a morte, não sabia nada. A vida dele era vida na matéria, como é assim na maioria das pessoas, ainda hoje. Então, na cabeça dele, ele se mataria e acabava com aquele negócio todo, aquele sofrimento, aquelas vozes, acabava com tudo e ficava livre. Ficaria liberto, acabava com aquilo tudo. Mas ele ficava preocupado com a mãe, com o pai, né, que iam ficar muito tristes, que eram pessoas honradas, que o amavam. Mas mesmo assim ele falou: bom, não vou me matar em casa então, porque senão vai ficar. E aí, a pretexto de limpar o revólver de um amigo emprestou, ele dizia que ia limpar. E ele acabou suicidando com um tiro na cabeça. Suicidando-se, na mesma hora ele se viu, não morto como ele achava que estaria, mas vivo, com o pensamento normal. Esse relato foi trazido lá no Grupo Espírita da Prece, em Uberaba. Chico Xavier deu a passividade, a psicofonia, em 1953. Aliás, em 1954, 9 de julho. Mas um ano antes esse espírito tinha aparecido lá, esse Jorge. E depois, em 9 de julho de 1954, um ano depois, ele realmente deu o relato, o drama da vida dele e contou tudo isso que aconteceu com ele. E aí ele continuou contando, nessa sessão de psicofonia,
que ele se via ali deitado, né? Então ele se via com a lucidez da mente, não se percebia fora de si, mas ele tentava mexer a mão, não conseguia mexer a mão. Ele tentava mexer os pés, e não conseguia mexer os pés. Ele tentava se levantar, não conseguia se levantar. Ele tentava abrir os olhos, não conseguia abrir os olhos. O que aconteceu no caso dele? Ele ficou retido nos despojos do corpo físico, porque ele tinha ainda uma carga de fluido vital muito grande. Ele não entendia nada disso, mas era isso. Então ele ficou ali ligado aos despojos do corpo físico. Ele fala que sentia roçar no corpo dele como se fossem vermes roendo. E de fato eram, né? Mas porque ele estava ainda ligado ao corpo ali, não conseguia sair dali. Ele ficou ali muitos anos. Ele nem sabe quantos anos ficou ali. E ele ouvia vozes gritando, blasfemando, né? Algumas vezes ele sentia chutes, né? E aí uma vez ele viu, e eu via as mesmas vozes dizendo que ele era um assassino, que ele tinha feito aquilo, que ele ia apagar. Imagine o tormento. Ele que achava que com o suicídio ia ficar livre daquilo. Ele dizia que se ele estivesse no inferno seria 1000 vezes melhor. Que na situação em que ele estava, o inferno para ele era lucro. Mas, infelizmente, a realidade dele era aquela. E ele não tinha para onde escapar. Difícil a situação dele. Aí ele fala que uma vez veio alguém, que ele não sabe quem, levantou a pálpebra dele. Ele viu assim, alguém gargalhando dele e tudo, né? E ele não conseguia sair dali. Até que, depois de um tempo indefinível, ele sentindo que já estava em um outro lugar, né? No lodo, que ele não sabia onde é que ele foi, como é que ele foi parar naquele lodo, ele, num ato de reflexão, chorou, e chorou muito, por sentimento de culpa, né? Pelo que ele tinha feito, no arrependimento. E aí nisso que ele chorou e clamou socorro, ele dormiu. Porque esse tempo todo que ele ficou ali, que ele não sabe quanto tempo, ele não dormia. Ele ficava com sede, ele sentia muita sede, e queria beber água, não conseguia beber água. E ele fala que sentia muita fome e não conseguia comer. As necessidades fisiológicas, o mau cheiro, ele sentia um mau cheiro horrendo. Ele viu o cabelo dele desgrenhado, que crescia, barba, cabelo, tudo, roupa toda rota. E ele não dormia nunca, e sofrimento permanente, perpétuo. E aí então, nesse momento em que ele chorou, e pediu socorro, aí ele viu que surgiu, sentiu, na verdade, uma espécie de um anestesiamento, né, que trouxe para ele um conforto, uma tranquilidade, e ele dormiu. Depois de, ele não sabia quanto tempo que ele estava naquela situação. Quando ele deu conta de si, na verdade ele estava lá no Centro Espírita, o Grupo Espírita da Prece, do Chico Xavier. E quem deu passividade foi o próprio Chico. Ele fala que sentiu como se tivesse sido agasalhado por uma mãe. Ele estivesse como um bebê no colo de uma mãe. Então ele sentiu a revitalização do corpo dele, que ele sentiu o choque da matéria, pela vibração do Chico, que é muito alta. E aí então ele fala que conseguiu expressar, porque todo o tempo que ele ficou lá ele não conseguia falar. Ele conseguiu falar e pediu socorro. Ele gritou, pedindo, clamando socorro. E esse choque da matéria para ele foi suficiente. Isso foi um ano antes de 1954, foi 1953. Nisso, ele foi retirado ali da ligação mental com o Chico e ele permaneceu no hospital que funcionava ali no duplo do Grupo Espírita da Prece, onde eram atendidos inúmeros espíritos, inclusive esse Jorge foi atendido ali. Ele ficou um ano sendo atendido, melhorando a condição dele mental, perispiritual, né? Até que 9 de julho de 1954 ele deu essa mensagem que eu acabei de passar para vocês. E aí ele disse mais uma coisa, que os mentores haviam dito para ele que abriria para ele uma oportunidade de redenção, e envolvendo
as mesmas pessoas envolvidas no drama lá de 36 anos atrás. Porque, queira ou não queira, embora ele tivesse realmente a responsabilidade maior, o primo também teve. Porque a atitude do primo, né, e da noiva, não vou dizer que foi uma infidelidade conjugal, mas se o primo não tivesse agido daquela maneira, ele não tinha matado o primo. Então, tem disso também. Porque o primo podia ter outra atitude, ele poderia falar, olha, não, porque você está noiva dele, ele poderia até ir embora da casa e voltar lá para a casa dos pais dele e acabava com aquilo. Se aí depois a noiva do Jorge resolvesse largar dele, era outra coisa, mas o primo não se envolveria. Então já eliminaria o drama do homicídio. Eliminaria o drama. Ele poderia morrer de gripe espanhola em outro lugar? Poderia. Boa tarde, Elza. Um abraço. Poderia, mas o Jorge não teria praticado o homicídio contra ele. Então ele teve uma responsabilidade. A ex-noiva teve também, porque já que estava noiva, não devia se envolver com o primo ali dentro da casa dele. Porque acabou levando ele a praticar aquele homicídio, então a noiva teve uma participação. E por sua vez ela acabou também suicidando indiretamente, porque ela se entregou, praticamente pediu para morrer. Então também acaba que ela tem responsabilidade. E ele se suicidou decorrente desse drama que envolvia os três. Não é? Aí então, o que os mentores falaram para ele? Olha, você vai reencarnar, mas você vai reencarnar em um corpo danificado, que você suicidou, o seu corpo espiritual apresenta algumas dificuldades que vai expressar no corpo físico, então. Agora, você vai ser filho da Cláudia, do Cláudio e da Anitta, o seu primo e sua ex-noiva, que já estão encarnados e já estão casados e foram trazidos e estão aqui para vocês conversarem. Porque a proposta é que você seja filho deles. E eles também, pela ação que tiveram, vão recebê-lo e vão amá-lo. Agora, não como o amor que houve naquela época, mas agora como o amor de pai e mãe e filho. E vão aceitar você do jeito que você for. Porque todos têm responsabilidade, então todos têm que se reajustar. E aí os dois vieram, foram retirados do corpo, foram trazidos ali no grupo espírita da prece. E qual não foi a surpresa do Jorge? A surpresa dele, que ele achava que ia encontrar os dois revoltados e que não iria aceitá-lo, recebê-lo como filho, que é o que ele pensou. Pessoal, mas eu matei meu primo e a minha ex-noiva se matou, teve culpa também, ele não vai aceitar que eu seja filho deles. Mas, para a surpresa dele, os dois juntos, emanando amor e perdão do coração, estenderam a mão para ele, dizendo: vamos nos reconciliar e pagar com amor o mal que todos nós fizemos antes. E estender a mão para ele. E ele se acolheu no braço dos dois, agora marido e mulher. Marido e mulher que estavam já se organizando para receber esse Jorge, que na encarnação passada foi primo e noivo do casal, como filho agora. Então vocês vejam como são as leis divinas. Todos hão de reparar os erros. E que se entregarem à reparação, abre ensejo, abre campo para dias de maior felicidade. Porque o programa de encarnação que se planejou ali era: ele viria com deficiências mentais severas, como filho. Mas, como ele havia cumprido um tempo longo no plano espiritual, decorrente da sua desencarnação por suicídio, então aquele fluido vital todo foi gasto, e então ele não precisaria ficar tanto tempo encarnado com aquele corpo doente. Ele ficaria, mas ainda antes de alcançar a adolescência, ele desencarnaria.
E aí depois ele voltaria a uma nova encarnação como filho dos dois de novo, mas com um corpo saudável. Havia esse projeto e houve aceitação. Então vocês vejam que ninguém escapa da lei. A lei, ela é incontornável. Vocês vejam que esses personagens, essas pessoas, não eram bandidos, criminosos, não eram. E, no entanto, essas ações, gente, acontecem cotidianamente no planeta. Porque para o mundo, o que aconteceu? Para o mundo, o rapaz morreu de gripe espanhola, que ninguém descobriu que foi envenenamento. A moça pegou tuberculose, como podia pegar mesmo, então, fatalidade da vida. E o Jorge suicidou, ninguém sabe por quê. Algumas pessoas pensaram que foi por tristeza da ex-noiva ter morrido, mas no fim não foi nada disso. Mas para o mundo, nenhuma dessas coisas foram descobertas. Então vocês vejam que às vezes tem pessoas que suicidam e ninguém sabe por quê. Mas tem os porquês. Tem as razões, tem os motivos, mas o mundo não fica sabendo, às vezes a família fica sabendo. Então, o que para o mundo são coisas normais, a lei divina está presente e a tudo acompanha, nada escapa. Às vezes, pensamentos nossos deletérios podem fazer com que alguém adoeça. E se essa pessoa adoecer e desencarnar, nós vamos responder perante a lei. Para o mundo não é nem saber. Mas, pela lei divina, seremos responsabilizados. Por isso que Jesus falou que nós deveríamos vigiar, inclusive, e seríamos responsabilizados, inclusive, pelos nossos pensamentos. Palavras e ações, evidente. Mas também pelos nossos pensamentos. Por quê? Porque o nosso pensamento é fonte criadora para o bem ou para o mal. A gente não tem consciência disso, mas é. Nosso pensamento pode criar fatalidades, até mortes, mas pode criar também o amor. Então é por isso que é preciso vigiar e orar. Quando a gente observar um pensamento negativo, deletério, assassino, vamos orar. Buscar ficar mais vigilante para afastar aquele pensamento. Se ele for dirigido a alguém, procure entrar no coração dessa pessoa e encontrar ali alguma virtude, porque sempre vai ter. Que ninguém é totalmente mau, porque todos nós somos centelhas de Deus. Então, dentro de nós tem um amor divino. E a maioria das vezes as pessoas fazem o mal até inconscientemente. E não tem consciência do que está fazendo. Daquilo que está fazendo vai gerar tanta consequência, mas gera. Então, é preciso vigiar e orar, né, gente? Tá? A gente vai agora orar, então, porque a gente está num horário já avançado, e nós vamos, então, orar para a gente encerrar essa palestra, né, esse relato que trouxe para todos nós, para a nossa reflexão. Vamos fechar os olhos, então. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos pequeninos, e de passos vacilantes, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Muita paz, muita luz aos nossos corações, que assim seja. Gratidão, minha gente, obrigado pela presença, um beijo no coração. E, gente, vocês vão se cansar de mim, porque amanhã eu estou aqui de novo. Porque eu faço as lives de terça e quinta. E fazia de sábado. Estou trocando com a Arielle, por causa do curso de médios que estamos fazendo de sábado. Então não dá tempo de eu sair lá de Poá, chegar a Mogi a tempo. E lá está terminando quase 18. A Arielle tem saído um pouquinho antes e tem feito. Não dá para ela, mas para chegar em Mogi não dá. Então a gente tem trocado, tem feito de domingo. Entretanto, amanhã eu estou aqui de novo, tá? Então um grande abraço, beijo no coração, fiquem com Deus. Tchau, tchau.